Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se, davam casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu, fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. Quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada, outra deixada. 2 homens estarão no campo. Um será levado, o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava: seu sorriso e seu olhar. Já assim, nessa estão de saudade. Nesse tom de saudade. Minha gente, Diácono Nelsinho, Padre Wagner, Padre Raul, você que está em casa acompanhando. Quando eu cheguei hoje aqui na Canção Nova, que o diácono me convidou para estar nesse acampamento, eu fiquei rezando e pensando já nesse tema do Monsenhor, nas palavras do Monsenhor. Quando se semeia a vida, os resultados são imprevisíveis. E eu quero falar mais no domingo, porque eu sou um resultado imprevisível quando se semeou a vida. E aqui eu falo do Monsenhor Jonas e da Canção Nova. Eu gravei com o diácono Nelson e com Elias o programa Minha Família é Assim, no dia 1º de outubro. Depois, quem quiser assistir, está lá. E eu falei tudo sobre isso, sobre como a Canção Nova, através da boa semente, colocou no meu coração uma semente que germinou. E eu tive a graça de 2019 poder segurar nas mãos do Monsenhor e dizer: o Senhor profetizou esse santuário, o centro de evangelização e a Canção Nova. O Senhor profetizou a minha vocação, e eu gostaria que o Senhor visse o resultado. Como o Senhor viu o centro de evangelização, o santuário, a própria Canção Nova, eu queria que o Senhor visse o resultado da sua profecia. Mas eu vou falar disso mais no domingo, aqui na missa de encerramento. Hoje eu gostaria de falar justamente da experiência que eu vivi aqui durante todo o dia. Eu chegava perto, me aproximava de alguém e perguntava: você tem uma história
com seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, que marcou você? E só nessa pergunta as pessoas já se emocionavam por lembrar das histórias com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. Uma história que te marcou vendo alguém, um catequista, um padre, que construiu, semeou, plantou no seu coração uma história. E que gerou, que transformou-se numa vida. Algo que você aprendeu com o seu primeiro patrão, que te ensinou a profissão. Alguma coisa que você viu lá na sua cidade, a história de alguém, e aquilo semeou no seu coração algo bom. A semente é boa, Jesus já disse na parábola. A semente é boa. Monsenhor Jonas, na Canção Nova, tem apresentado uma série chamada O Tempo é Breve. E o Monsenhor Jonas sempre dizia sobre isso, que ou Jesus vem, ou nós iremos. O tempo é breve. Então temos que estar preparados para Ele, como diz o Evangelho hoje. Preparados como no tempo de Noé, como no tempo de Jó. Preparados para quando acontecer. E vai acontecer. Mas temos que estar preparados. E aqui está a importância de cultivar, semear, plantar na vida dos filhos, dos netos, dos amigos, dos colegas de trabalho, de escola. Nós temos a missão de plantar, semear, cultivar esta semente do reino, que é Jesus. Nós temos a obrigação de construir no meio dos nossos, plantar uma cultura, uma história, que depois nós vamos carregar para o resto da vida. A cultura do homem do campo, as histórias do homem do campo, da mulher que está lá na roça, aquela história que você carrega lá desde criança, quando você via a sua avózinha sentada naquela máquina de costura antiga, em que ela tinha que praticamente usar o pedal, e você olhava para ela. Quantas vezes você já não entrou debaixo daquela máquina de costura e fingiu que aquilo era um avião, e você meio que dirigindo, que era um carro, e você ficava ali aos pés da sua vozinha, como naquele poema, né? Ah, que saudades dos meus 8 anos. Ah, que saudades da aurora da minha vida, da minha infância querida, que o tempo não volta mais e não traz mais. Veja, que interessante, debaixo daquelas laranjeiras, debaixo daqueles laranjais, a história que acontecia, a história que foi sendo vivida. Quando você seguia o seu pai, ainda pequenininho, você o seguindo para o campo, vendo aquele homem andando com as suas passadas, inchada nas costas, chapéu, com o seu cantil. Quantas coisas você aprendeu com esse homem. E hoje mesmo alguém me dizia, o Ederson lá do Clube da Evangelização, ele me dizia, eu me recordo daquelas histórias como o Senhor contava, quando o Monsenhor Jonas dizia sobre a sua família, sobre o seu pai, o Sérgio Habib, quando então caía tempestades e ele de repente sumia de dentro de casa, e a dona Josefa ficava pensando, para onde foi esse homem? Era só cair uma tempestade, seu Sérgio Habib sumia. Para onde foi esse homem? E de repente, dizia o Monsenhor Jonas Habib, num dia que ela decidiu segui-lo, ela viu que ao cair uma tempestade, o Sérgio Habib, já estava em cima do telhado dos pobres, consertando aquele telhado estragado, quebrado, para que ele pudesse enfrentar a próxima chuva. E são histórias assim que marcaram o Monsenhor, e ele fazia questão de contar essas histórias do seu pai, de sua mãe, seus irmãos. O Padre Léo fazia questão de contar essas histórias que marcaram a sua vida. Quantas histórias marcaram a nossa vida quando você, criança, via aquele padre, de repente um padre barbudo, um padre mais idoso, aquele padre que marcou a sua vida. Que fez ele fez o seu batizado, depois fez a sua primeira Eucaristia. Aquele padre que te casou,
E isso então foi construído dentro de você. O seu coração, Jesus disse naquela parábola do semeador, que o seu coração pode ser qualquer tipo de terreno. A semente é boa, ela vai germinar. É a palavra de Deus, é o próprio Cristo Jesus. O seu coração é esse terreno. Não sei que terreno, mas é o terreno que vai acolher a semente. Mas no dia de hoje, nesse acampamento, nós não queremos falar, não é da semente e não é do terreno. Nós queremos falar do ato de plantar. Dizia um poema antigo: plantei uma rosa no meio do caminho. Para quem eu plantei? Não sei. Só sei que plantei. Alguém irá colher. Então é o seu ato de plantar. É o ato de você colocar no coração do seu filho, construir no coração dele uma história de família. De ensinar para eles os costumes, as morais. De ensinar para os seus filhos os valores. O padre Antônio Maria sempre conta também na história da vida dele, quando não tinha tanto alimento lá na casa dele, e de repente apanharam uma goiaba daquelas bem suculentas, gordinhas, né? E ele poderia ter comido sozinho, mas ele pensou, não, vou repartir com meus irmãos. A mãe ensinou isso a ele. Da mesma maneira como você vê essa goiaba suculenta, saborosa, bonita, seus irmãos também vão gostar de saborear. E então ele repartiu aquela goiaba que ele encontrou com os irmãos. Ali ele aprendeu com a mãe a partilha, a partilha. O que você aprendeu com a sua mãe? Quais valores você aprendeu com seu pai? Seu pai muitas vezes mostrou para você sobre a questão da dignidade do trabalho, talvez você tenha vivido a experiência, de ter pego um dinheiro que não era seu. E o seu pai ficou muito bravo. E disse para você, não, nós não roubamos, nós não tomamos. Tudo que nós adquirimos e o pouco que temos é com o suor do nosso rosto, com o trabalho das mãos, como dizia agora no Juntos Somos Mais, o Paulinho e o diácono, com as unhas sujas, de trabalhar na terra, de trabalhar na mecânica, de trabalhar, e ali naquele seu trabalho você também vai se sujando, mas é ali com dignidade, com dignidade. Quais são as experiências que marcam a sua vida, lá na casa da sua avó, né? Da sua avózinha, lá na casa da sua avó? Quais as histórias que você recorda, que você viveu ali? Olhando para aquela senhorinha, para o seu vozinho, e às 6 horas da tarde, ele se recolhendo em joelhos, diante de uma imagem de Nossa Senhora, e rezando o Santo Terço. Quantos de vocês estão aqui, que são de cidades do interior? E na cidade do interior, às 6 horas da tarde, o sino toca, o ângelus começa. E você se recolhe em oração. Talvez alguém que não entenda sobre isso, sobre construir história, sobre plantar a história, sobre construir um legado no coração dos filhos, dos netos, dos amigos. Quem não entende sobre isso, sobre construir, não conhece esses valores, a história, os costumes. E talvez você saia de uma cidade grande como São Paulo e vá para uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, do Nordeste, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso. Chegando lá, talvez você comece a se incomodar com o barulho do sino, porque você não aprendeu desde pequeno, não construiu no seu coração essa história desse povoado. Mas você precisa respeitar, porque aí é a história desse povoado. Como acontece lá em Baipendi, como acontecia, né? O padre Raul está aqui lá de Cuiabá, como acontecia lá no Mato Grosso, nas cidadezinhas como Novo Horizonte do Norte, que na corneta da igreja o padre avisava: morreu o ciclano, o seu enterro será às 2 horas da tarde. Na corneta da igreja o sacristão avisava: Dona Maria, sua filha chegou na rodoviária, venha buscá-la. Na corneta da igreja, ainda lá em Baipendi, o sacristão avisa: seu José perdeu suas chaves. Se você encontrou, por favor, traga para o escritório da paróquia.
São lugares como esse que vai marcando a história de um povo, o jeito deles viverem. Então aquilo que você vai desde agora, de pequeno, colocando desde agora no coração dos seus filhos, tudo isso que você está agora colocando no coração dos seus filhos, a sua presença, as suas palavras, colocando esses valores de honestidade, de amor, de acolhida, de hospitalidade, né? Quantos de nós somos acostumados a casa cheia de visitas? Chega a visita, uma senhora que faleceu lá em Baipendi, Dona Marília, ela me dizia, ela morreu com já mais de 80 anos, e ela dizia: papai sempre deixava as pessoas virem aqui para a varanda de casa, e papai sentava e contava histórias, papai contava histórias da Bíblia, para as pessoas que vinham aqui nos visitar na varanda de casa. Ainda no Mato Grosso, no Novo Horizonte do Norte, quando nós saímos à noite para rezar o terço, chegava nas casas por causa da areia, da terra fofa, parecia um fubá. Nós deixávamos os chinelinhos na soleira da porta, ali perto da porta, na entrada da casa. Aquele tanto de chinelinho ali colocado diante da porta, e entrávamos na casa, não querendo sujar a casa. E quando você saía, era uma festa para procurar o chinelo de volta e olhar se alguém não saiu com um par trocado. E ali tudo aquilo era festa, a beleza de você poder estar junto com a sua família. Quando você assiste esses filmes antigos, né, do Mazzaropi, e você vê aquela beleza do povo reunido em torno de uma fogueira, tocando a viola. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já vivi isso na minha casa, eu vivo na minha casa, a minha família, essa tradição de fazer pamonha. Fazer pamonha. Eu vi também lá em outra cidade, em outra região, uma família fazendo pamonha. Nessa outra cidade, a família usou barbante para amarrar a pamonha. Uma outra família usava essas gominhas de dinheiro. Mas a minha mãe sempre usa a palha. Sempre faz com a palha. E quando a minha família junta para fazer pamonha, e eles estão assistindo, quando faz a pamonha, que está ali ralando a pamonha, a gente fica mais amarelo do que a própria pamonha. Você olha um para o outro e acha que está com hepatite. Porque já espirrou para tudo que é lado. E a mãe só diz: deixa estar. Você olha para aquilo, nossa, que sujeira, mas deixa estar. Aquela prática que o Padre Léo dizia é verdade. Quantos de vocês já não fizeram isso? Compraram um porquinho, matou o porquinho, agora vamos dividir a carne. Vamos dividir a carne. A tradicional receita, pão de Cristo, em que você fazia o pão, e você tinha que entregar um pouco daquilo para o vizinho. E o vizinho fazer, entregar para o outro e fazer, e talvez você não tenha todos os ingredientes, o vizinho mandava o ingrediente para você fazer o pão de Cristo. Olha só, fazer o pão de Cristo. Fazer o pão de Cristo, a partilha acontecendo entre os vizinhos. As crianças vão vendo isso, as crianças vão crescendo com esse sentimento de compartilhar, partilhar. São esses sentimentos que vão sendo plantados, semeados nesse coração pequeno, simples, humilde. E mais uma vez eu pergunto para você, você que está em casa, você que está aqui, qual a história da sua vida que te marca? Quais os ensinamentos do seu pai que você nunca esqueceu? Os ensinamentos da sua avó que você nunca esqueceu? Da sua mãe? Talvez você já perdeu a sua mãe, e você se recorda sempre daquele vestidinho de chita que ela usava. Você se recorda dos cabelos, como ela demorava um certo tempo para pentear aqueles longos cabelos. E no fim da vida, você é quem penteava aqueles cabelos grisalhos. E hoje, quanta saudade você sente de poder novamente pentear aqueles cabelos, e já não pode mais. Mas é a história que está no seu coração, minha gente. É a história que está dentro de você. Em Oséias, capítulo 8, Oséias vai dizer assim: quem planta vento, colhe tempestade. O livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 8, vai dizer assim:
quem planta o mal, colhe tormentos. Jesus disse que Ele é a videira e o Pai é o agricultor. Jesus disse que o Pai semeou em nós o trigo, a boa semente. Quem semeia o mal, colhe o mal. Jesus disse, de figueiras não se colhe maçãs. Você não vai plantar uma laranjeira achando que você vai colher abacaxi. Você não vai plantar uma macieira achando que vai nascer melancia. O que você está plantando? O que você está plantando, você colherá. Se nesse mundo você está plantando, semeando o reino dos céus, você colherá o reino dos céus. É o que você está plantando aqui. Mas veja, em Sabedoria capítulo 6, versículo 6, vai dizer: Deus terá misericórdia do resultado da sua autoridade. Você, pai e mãe, ouça isto. Você que é pai e mãe, avó, Sabedoria capítulo 6, versículo 6. Deus terá misericórdia do resultado da sua autoridade. O que vocês, porque muitos vêm até nós, né? Padre Wagner, Padre Raul, diácono. Muitos vêm até nós e dizem: Padre, eu ensinei o caminho da igreja para o meu filho e ele se desviou. Eu ensinei as virtudes e ele se desviou. Pois Deus não cobrará de você, pai e mãe, o resultado da semeadura. Deus irá cobrar de você, pai e mãe, se você semeou, se você plantou, se você cultivou, é que Deus irá cobrar. Você pai, você padrinho, madrinha de batismo, a igreja ensina, padrinho, madrinha de batismo, a igreja, Deus cobrará de você o que você semeou no coração do seu afilhado. Se ele seguiu esses ensinamentos, Deus terá misericórdia. Mas de você, Deus irá exigir. Porque Ele te deu autoridade para plantar, semear, cultivar no coração desse filho, dessa filha, desse afilhado, a palavra, a semente. E veja, minha gente, rezando esse acampamento, o diácono Nelsinho começou a falar sobre, isso é providência de Deus. O diácono começou a nos explicar sobre esse quadro do Pai das Misericórdias. O diácono começou a nos explicar. E rezando lá em casa, a imagem que vinha primeiro no meu coração era do filho pródigo. Por quê? Quando ele estava passando fome, quando ele estava lá no lamaçal, quando ele estava no meio dos porcos, quando o patrão negou que ele comesse lavagem dos porcos, a comida dos porcos, o que aconteceu com esse menino? Ele parou e ele pensou no pai. E ele disse: meu pai não trata um servo assim. Ele lembrou do pai. Meu pai nunca tratou um empregado desse jeito. Olha a lembrança do pai. Eu nunca vi meu pai fazer isso. Eu nunca vi meu pai agredir. Eu nunca vi meu pai roubar. Eu nunca vi meu pai reclamar. Quantas vezes o seu pai saiu de madrugada para trabalhar, ainda doente, resfriado, machucado, mas você não via o seu pai reclamar? Você não via sua mãe reclamar? Quantas vezes você viu por um relance, no olhar de soslaio, vai dizer Machado de Assis, você via por um olhar de soslaio a sua mãe sair de fininho para poder chorar, na sua frente ela não chorava, mas você viu a firmeza dos seus pais, você viu a firmeza dos seus avós, e isso foi sendo cultivado dentro do seu coração. Porque ainda que você se perca nesse mundo como filho pródigo, ainda que você se perca pela história da vida, ainda que a vida de sofrimento te leve para um lugar que você não queria estar, naquele lugar você vai se recordar do que foi semeado e plantado dentro de você.
E a imagem que veio no meu coração quando eu rezava para essa Santa Missa, você já viu fotos, imagens? Você já viu em algum lugar uma flor nascer em um poste? Uma planta nascer no muro? Uma flor nascer no asfalto? Você já viu? Ou uma foto, ou já viu pessoalmente? Quando na oração Deus me trouxe a imagem da flor no poste, da samambaia no muro, da florzinha do campo nascendo no asfalto, Jesus dizia para mim: apesar do concreto, apesar do piche, apesar da dureza, se foi semeado, se foi plantado, se foi cultivado, ainda que haja dureza no coração, um dia irá germinar. Jó capítulo 14: ainda que uma árvore tenha sido cortada pelo seu tronco, se a raiz ainda está aí, só pelo cheiro das águas ela brotará. Ela brotará. Se você, meu irmão, minha irmã, não fique desesperado, apavorado pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa. Se você fez a ação de evangelizar, plantar, cultivar, se você plantou, semeou a vida no coração desse filho, dessa filha, desse amigo, desse parente, desse vizinho, desse colega, se você semeou, se você plantou, por mais que o coração dele esteja duro, um dia irá germinar, um dia virá à tona, um dia o resultado virá e será imprevisível, surpreendente. Virá, porque a palavra de Deus é uma boa semente, e por mais que você e eu tentemos sufocá-la, ela irá germinar, porque ela está aí, porque o seu pai colocou aí esses bons exemplos, porque você colocou no coração do seu filho esses bons exemplos. Um dia ele irá parar e pensar: meu pai não age assim, meu pai nunca fez isso. Ou o meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, diácono. Naquele programa que nós gravamos, tanto eu como o diácono, nós falamos da dificuldade que passamos pela experiência do alcoolismo dos nossos pais. Aí, diácono Nelson, a minha irmã disse assim para mim. A minha irmã disse, ela está assistindo, ela disse assim: por que você expôs o nosso pai? Porque eu falei do alcoolismo do meu pai. Mas a minha mãe respondeu: quantas pessoas gostam do meu pai? Muitas pessoas gostam do meu pai e não conhecia a história dele. Agora essas pessoas estão dizendo: sou Zé, eu não sabia que você era assim. Uai, se Deus fez por você, Deus há de fazer por mim. E é isso que, esse é o resultado dos testemunhos que nós estamos colhendo daquele programa. Sim, pode aplaudir meu pai. Aplaudir a Canção Nova, porque eu vou falar disso. Eu vou falar justamente disso domingo, porque a Canção Nova semeou em nós a vida. O resultado é imprevisível. Resultado imprevisível, como eu dizia para o Padre Wagner, para o Padre Raul. Quando eu iria imaginar eu estando aqui nesse lugar, como eu dizia para os seminaristas, usando essa casula que o Monsenhor Jonas Abib usava. E eu assistia de casa. Dias atrás eu estava no Amor Vencerá. Estava com o microfone na mão e quando eu virei para trás e vi o quadro de Jesus orante, eu me lembrei que em casa eu assistia o Monsenhor ali no Amor Vencerá. E agora eu estava ali, naquele lugar, tomado do legado, do carisma do Monsenhor, como o diácono disse no dia do funeral. Vocês descobrirão, a Canção Nova descobrirá muitos e muitos e muitos e muitos frutos do carisma do Monsenhor Jonas Abib. A Canção Nova descobrirá que
Eles são os primeiros filhos, mas descobrirá que há uma legião de filhos do Monsenhor Jonas Habib, espalhados pelo Brasil inteiro. Está aí dentro de casa, sentado agora assistindo, está aqui, está em outros países. O carisma desse homem, ele excede esse espaço ilimitado que aqui está, da chácara de Santa Cruz. E a cada dia vocês vão descobrindo cada vez mais, porque mais e mais pessoas vão chegando e dizendo. E aí, o diácono Nelsinho, a Daniela também, a Daniela Miranda que está assistindo. Teve um dia que eu estava muito triste, arrasado, estava triste. Estava completamente perdido naquele dia. E a Daniela Miranda me mandou um vídeo, até o vídeo que o Elias mencionou. E no vídeo estava lá o Monsenhor com aquela carinha, e o Monsenhor dizendo: aguenta firme, meu filho, aguenta firme, porque a ressurreição vai compensar toda a tristeza desse mundo. E o Monsenhor dizia assim: e quando você chegar lá no céu, você vai olhar para mim e dizer: Monsenhor, lembra daquelas palavras que você disse? E ele disse: eu vou me lembrar. Então, aquelas suas palavras me trouxeram para o céu. Aquelas tuas palavras, Monsenhor, me trouxeram para o céu. Você também pode dizer isto do seu pai e da sua mãe, como eu posso dizer da minha mãe. Estas tuas palavras, esses teus puxões de orelha, essas tuas chamadas de atenção, estão me levando para o céu. Estão me levando para uma vida de santidade. Você pode dizer isso do seu pai, por causa dessas suas mãos calejadas, por causa desse seu rosto cansado, por causa do teu rosto agora envelhecido pelo sol, por causa da fadiga do seu corpo. Eu estou cada dia mais vivendo em santidade e me aproximando do céu. Você pode dizer para o seu vozinho e para a sua vozinha, por causa dos teus exemplos. Quantos de nós aqui estamos aqui, Padre Wagner, Padre Raul, próprio diácono, quantos de nós não podemos dizer, por causa das suas orações, vozinho, vozinha, por causa das suas orações, meu pai e minha mãe, hoje eu sou padre, hoje estou casado, tenho meus filhos, e olhando justamente para você, olhando para você, pai e mãe, a gratidão, porque se você não tivesse semeado, em mim não nasceria. Se a Canção Nova não tivesse, se o diácono não tivesse dito sim, se o Monsenhor não tivesse dito sim, se o Elias não tivesse dito sim, se os meninos que aqui estão não tivessem dito sim, nada disso existiria. Mas por que o diácono disse sim? Porque ele olhou para o sim do Monsenhor Jonas Habib. Por que esses meninos disseram sim? Porque eles olharam para o sim do Monsenhor Jonas Habib. Por que o Monsenhor Jonas Habib disse sim? Porque ele olhou para o sim do seu Sérgio e da dona Josefa. Você só conseguirá dizer sim à vida olhando justamente esses exemplos que foram colocados dentro do seu coração. Porque amor não é sentimento. Amor é história. História construída. Sangue derramado, lágrimas derramadas. É tudo que você viveu com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. E tudo isso que foi plantado a cada dia, com paciência, com benevolência, com amor. Porque plantar exige cuidado, dizia o Padre Léo. Plantar tem que ter a mão boa. Plantar exige cuidado. Plantar exige que você, como os nativos que aqui estavam, observar aquela terra e saber que ela necessita de uma nova cultura de plantio, que ela necessita de elementos, nutrientes. Plantar exige cuidado. Plantar exige que você pegue no arado, aquele arado antigo do cavalo, do boi, e que você olhe para frente, porque quem olha para trás perde o rumo e vai saindo fazendo linhas tortas.
apesar que Deus escreve reto em linhas tortas. Mas plantar exige que você preste atenção, que você cuide. Dizia a história do Pequeno Príncipe, né? De Exupéry. O Pequeno Príncipe perguntou para a rosa no seu planeta: Você é a única? Você é a única que existe? E a rosa respondeu: sim, eu sou a única que existe. Mas quando o Pequeno Príncipe veio ao planeta Terra, ele encontrou um jardim de rosas. E ele então ficou triste pela mentira da rosa. Olha, existem milhares de rosas, existem muitas rosas, existem milhares de jardins com milhares de rosas. E ele ficou constrangido pela mentira da rosa, ela não era a única. E ele disse isso à raposa. E a raposa respondeu ao Pequeno Príncipe. A raposa disse: o tempo que você gastou, investiu, cuidou daquela rosa, aguou, tirou ali os pulgões, adubou. O tempo que você gastou com a sua rosa faz ela ser única, especial. Ainda que existam milhares de rosas, ela sempre será única. Pois Deus olha para você, Deus olha para você, para mim, Deus olha para cada um de nós e diz isto: para mim você é único. E é o tempo que eu gasto contigo que te faz ser único para mim. Salmo 138. Mas ao mesmo tempo eu pergunto para você, marido e mulher, como vocês gastam tempo um com o outro? Eu pergunto para vocês, pais, como que vocês gastam tempo um com o outro? E a pergunta não é para provocar, mas eu pergunto para você, marido e mulher, eu pergunto para você agora: você sabe a data de nascimento, de aniversário do seu marido e sua esposa? Você ainda se lembra o dia que vocês casaram? Aliás, você não olha para ela e não olha para ele agora. Você sabe qual é a cor dos olhos do seu marido? Você sabe qual é a cor dos olhos da sua esposa? Não olha para ela. Adivinha? Fecha o olho e não deixa ele ver, não. Você sabe qual é a cor dos olhos do seu filho? Você sabe qual é a cor dos olhos da sua mãe? Não olha ele, não. Responde sem olhar. Você sabe qual é o perfume preferido da sua esposa? Você sabe qual é a música preferida do seu marido? Você sabe em qual série da escola, em que ano escolar está seu filho? Prestar atenção nos detalhes, construir história, construir a cada dia aquilo que vai ser eternizado. Fique de pé. Fique de pé. Pensamos agora: Senhor, nos dê a graça no dia de hoje, cultivarmos e construirmos dentro do nosso lar histórias que ficarão para sempre, que possam trazer memórias e lembranças, que não tragam tristezas, mas que tragam a verdade de um amor construído, de uma vida construída, de uma vida semeada, para que no futuro os resultados sejam cada vez mais imprevisíveis, surpreendentes, extraordinários e grandiosos, Senhor. Dai a graça de cada casal que aqui está, de cultivar no seu casamento, no seu matrimônio, os pequenos detalhes, de plantar no seu matrimônio, no seu casamento, os sentimentos, as gentilezas, as delicadezas, as demonstrações de amor. Senhor, dá agora a cada um desses pais e filhos a graça de construírem juntos a história de sua família, com exemplos, com sinais, sinais que marcam, sinais que tragam em verdade. Senhor, muitos de nós que aqui estamos, muitos e muitos filhos, mais do que palácios, querem o abraço. Muitas e muitas esposas que aqui estão, mais do que o colar, mais do que o presente, ela gostaria de ser elogiada, amada, cuidada. Estes maridos também, quanto mais eles desejam o amor de sua esposa, o carinho dos seus filhos. E assim nós queremos, Senhor, cultivar e construir dentro de casa, entre nossos vizinhos, na comunidade da nossa igreja. Queremos construir uma história
uma história que marcará, como lá em Baipendi, 300 anos de história da nossa paróquia. Que possamos olhar para trás e, olhando essa história construída, saber que a cada dia e em cada dia o Senhor sempre esteve e está conosco, para que os resultados da vida semeada sejam imprevisíveis. Correu o tempo e hoje eu vejo as maravilhas de se ter uma família. Cante junto. Quando muitos não a têm, agora falam do desquite e do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia, eu a isso chamo pai. A melodia. Oh, oh,